Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com imensa alegria recebê-los aqui novamente em nosso canal para as nossas reflexões, para as nossas conversas diárias. E hoje falaremos um pouco sobre os ensinos do Mestre Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. E nos caiu hoje o capítulo 24, o item 8, não procurem os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções: não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde pregarem, digam que o reino do céu está próximo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 7. Vamos ver que Kardec nos traz um pouco esclarecendo os ensinos do Mestre. Os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo judeu, eles se destinavam a toda a humanidade. Quando pediu aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, pois isso seria falta de caridade, mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único e aguardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham a base, tudo estava por fazer e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que Jesus lhe diz: procurem as ovelhas desgarradas de Israel, isto é, semeiem em terreno já preparado, pois ele sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo, ou seja, em Roma, capital do império, que os apóstolos foram plantar a cruz. Essas palavras de Jesus também podem ser aplicadas aos seguidores e aos divulgadores do Espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros são para os espíritas os que os gentios eram para os apóstolos. Assim como os apóstolos, os espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande e que buscam esclarecimento por já possuírem a fé. Não devem perder tempo com as pessoas que se recusam a ver e compreender, pois essas se agarram ao seu orgulho, principalmente quando percebem que os espíritas dão valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que prefere ficar nas trevas. Esse procedimento resultará em um número muito maior de adeptos à doutrina. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas apenas boa política. Quando estiverem influenciados pela opinião geral, a conversão deles se dará naturalmente. De tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente repetida ao seu redor, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmo, e não influenciado por outras pessoas. As ideias são como as sementes que só germinam no tempo certo e em terreno preparado. Por isso, é preciso esperar o tempo adequado e cultivar primeiro as que já estão prontas para germinar, evitando perder as que ainda não estão prontas na tentativa de antecipar a sua germinação. No tempo de Jesus, em razão das ideias restritas e materialistas da época, tudo era muito limitado e regionalizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios também, pequenos povos que moravam ao redor. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. Os ensinamentos espirituais já não são privilégio de nenhuma nação, e para eles não existem mais barreiras, pois estão presentes em toda parte. As verdades espíritas triunfarão
pouco a pouco, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate aqueles que não compreendem a verdade, mas com a força das ideias. Olha só, que linda essa mensagem, né, meus irmãos? Hoje refletirmos, buscarmos essa força, né, e principalmente de compreendermos os ensinos morais do Cristo de uma forma mais leve, de uma forma mais pura, né, de uma forma um pouco mais coerente com o tempo ao qual vivemos. Por isso, irmãos, aqui na mensagem de Kardec, ele nos traz algumas questões bem importantes, principalmente sobre a implantação de ideias novas, que sempre, ao todo tempo, toda a época da humanidade, apresentaram resistência. Isso é natural. Mas, quando queremos incutir algumas ideias nas pessoas que não estão prontas a ouvi-las, nós podemos muito mais causar uma perturbação do que propriamente ajudá-las. Olha só. Mas vamos ver um pouquinho aqui, antes de irmos mais a fundo, vamos conversar um pouquinho sobre o que Mateus colocou no seu evangelho. Não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Olha só, se nós analisarmos esse versículo de uma perspectiva literal, nós entenderemos aqui um Jesus preconceituoso, discriminatório, né? Porque, não preguem lá naquela cidade. Naquele povo lá, vocês não podem pregar. Mas olha a continuação. Vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus queria que primeiro fosse incutidas ideias dos seus ensinamentos naquele povo que já estivesse mais preparado e mais receptivo para ser implantado. Porque, como Kardec nos traz aqui, os gentios e os samaritanos estavam tão enraizados nas questões materialistas e até discutidoras, sem qualquer produção de obras, que não tinha como os ensinos do Mestre Jesus conseguirem se fixar ali. E, naturalmente, os judeus que já estavam prontos, graças às leis mosaicas e aos profetas que trouxeram a mensagem que o Messias viria, né? Graças a esses, foi possível que que criasse um terreno fértil para que assim pudesse incutir, né, os ensinos morais de Jesus. E por isso, antes de adentrarmos profundamente nessa parábola, gostaria de contextualizar historicamente alguns pontos para a gente conseguir compreender algumas coisas, tá? Eu sempre gosto de colocar isso porque é importante nós termos esse despertar, esse olhar mais atento para isso, né? Porque os ensinos morais, as parábolas do Mestre Jesus, elas têm que ser entendidas de uma forma racional, de uma forma refletida, séria, com estudos sérios. Não é entendimento literal do que ele diz. É preciso, sim, um estudo sério sobre isso, para a gente não cometer equívocos, né, que se cometeram ao longo da história e se deturpou alguns dos seus ensinos e que causaram tantas desgraças para o homem no contexto social, né? Vamos voltar um pouquinho. O que são os gentios, né? O título é esse: não procurem os gentios. Os gentios, naturalmente a palavra é hebraica, né? Ela indica todos aqueles que não são judeus, ou seja, são os pagãos. E eles tinham uma ideia, uma concepção religiosa politeísta, ou seja,
conhecimento, eles acreditavam, na verdade, em vários deuses. E aí, essa é a grande dissensão que eles tinham com os samaritanos também, né? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os habitantes da região de Samaria, que são os descendentes das 12 tribos de Israel. Aí, quem são as 12 tribos de Israel? Bom, eu não vou entrar em todo o aspecto histórico, mas toda essa questão de politeísmo, monoteísmo, vem desde a época de Abraão, lá da antiga escritura, né? E aí, Abraão, que tinha toda essa família, todos os seus pais, eles eram politeístas, mas Abraão, recebendo, né, uma mensagem divina, vamos dizer assim, ele despertou para esse conhecimento de, opa, existe só um Deus. Então, vou começar a pregar isso, existe só um Deus. E assim foi, transmitiu esse conhecimento para seu filho Isaac e depois Jacó, que foi filho de Isaac também, né? Então, tudo isso veio dentro de um contexto familiar, mas também dentro de um contexto social, e aí se formaram essas 12 tribos de Israel. Só que dentro dessas 12 tribos de Israel, também se formou algumas cisões no sentido religioso, justamente por esse entendimento entre politeísmo e monoteísmo, né? E o que aconteceu? Os samaritanos entenderam que não adorariam a Deus em Jerusalém mais. Não vamos adorar essa forma como vocês adoram Deus não está de acordo com o nosso entendimento. E olha só, aí disseram, não vamos adorar Jesus, não vamos adorar a Deus em Jerusalém. E vamos adorar a Deus no novo templo, que é o Monte Gerazim, em Samaria. Então, olha a confusão que já tinha naquela época, né? Essa confusão histórica que já vem há muitos e muitos séculos para nos esclarecer. Por que eu trouxe esse contexto? Tá? Justamente que, ao longo de toda a história da humanidade, foi se construindo valores religiosos, né? E os judeus brigaram muito por essa concepção de um Deus único, de um monoteísmo, da lei mosaica, e que eles acreditavam, em razão dos profetas, que viria o Messias. E esse Messias traria a mensagem, a boa nova, a mensagem de consolo. Só que, naturalmente, como eles passaram muito tempo escravizados pelos romanos, eles tinham a ideia de que viria um Messias aguerrido, brigador, que derrubaria o Império Romano, né, com guerra, o que não foi, né? Então, eles, a partir de Jesus, eles começaram a despertar para essa nova consciência de justiça, amor e caridade, né, em cima dos ensinos mosaicos. Olha que lindo, né? Então, irmãos, aqui o capítulo vem nos trazer justamente isso, que as situações que os povos vão construindo, elas são muito, muito importantes para que as leis divinas sejam implantadas, para que os ensinos novos sejam implantados. E naturalmente o povo judeu estava mais pronto para receber. Mas Jesus jamais esqueceu dos samaritanos, dos gentios, e naturalmente essa mensagem consoladora, ela seria universalizada, mas ela precisaria de um início. E esse início seria através dos judeus e os apóstolos ali. E por isso que ele falou, vão as ovelhas desgarradas de Israel para buscar essas ovelhas que tenham conhecimento, seguem os ensinos mosaicos, mas ainda estão perturbados, estão, né, destoando do que são os ensinos. E por isso chamem eles, vamos lá, vamos trazer esses irmãos para nós. Essa é a grande mensagem. Só que tem uma questão, irmãos, que Jesus vem sempre nos trazer
nas suas mensagens, e Kardec nos traz aqui com muita propriedade. Mais vale tentarmos incutir ideias evangélicas, incutir as ideias de Jesus naqueles irmãos que estão receptivos, naqueles irmãos de boa vontade, do que você querer converter aqueles que são resistentes sistematicamente, né? Resistem só por resistir. Isso não vale a pena os esforços, nós sabemos disso, irmão. Emmanuel já nos traz, não violentemos consciência. Jamais devemos violentar consciência. E aqui Jesus está nos ensinando isso de uma forma bem clara. Nós não podemos chegar lá no povo de Samaria, não podemos chegar no povo, nos gentios, e simplesmente impor aquilo que eu quero ensinar. Não. Isso estaria violando a consciência dele. E é isso, irmão, que estamos sendo sempre chamados. Hoje, principalmente em tempos atuais, que existem tantos conflitos, embates de ideias. E Jesus, sabendo que os samaritanos e os gentios idolatrando, adorando seu Deus, né? Eles eram meramente um grupo de discutidores que não produziam nada. Então não adiantava a gente tentar implantar qualquer ideia nova ali inicialmente, né? E um desses apóstolos que foi o grande precursor dessa jornada foi Paulo, né? Tanto que ele foi chamado de apóstolo dos gentios, né? O vaso escolhido para que ele pudesse trazer a mensagem de Jesus aos gentios, pudesse tocar os corações deles. Por que Paulo? Porque Paulo conhecia aquele povo, Paulo sabia falar a língua deles, e aí isso naturalmente ia ser muito mais tranquilo de conseguir trazer a mensagem sem grandes embates de ideias, né? Claro que teve, mas seria muito pior se não fosse Paulo. Olha só, né? Então, irmãos, nós hoje, aqui encarnados, somos esse vaso escolhido. Nós somos essa multiplicação dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos foram multiplicados nesse século XXI, que nós somos esses divulgadores da Boa Nova. Eu sempre gosto de citar um exemplo, né? Que toda turma tem um representante, né, da turma, né? E a turma elege alguém como seu representante, né? Só que nós aqui que estamos trabalhando, procurando trabalhar com Jesus, nós pertencemos a essa turma também, né? A turma que nos elegeu, nós também pertencemos. Então é isso, nós pertencemos a essa grande humanidade, né? Essa família universal, e nós aqui estamos dispostos a trabalhar com Cristo e transformar a mensagem evangélica no pão da vida dos nossos irmãos, né? E alimentar a alma desses irmãos assim como alimentamos a nossa. Não devemos levar a nossa amada doutrina, isso é muito importante, a força para ninguém, jamais. Pois é um alimento que nem todos estão prontos para receber, para desfrutar. Isso precisa ter um cuidado da nossa parte. Como Kardec coloca aqui, é preciso esperar o tempo adequado e cultivar primeiro a que já estão prontas para germinar. É isso. Eu gostaria de ler um trecho no livro Boa Nova. Achei fantástico esse diálogo de Jesus com André, Tiago e Filipe, e ele coloca assim: por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cair, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho, com as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência.
Isso é muito importante. A sua consciência tem que estar tranquila e nós jamais devemos violar consciência. O Livro dos Espíritos nos traz isso com uma clareza na questão 839. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É faltar com caridade e golpear a liberdade de pensar. E prossegue. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar de propagar doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Olha a resposta dos Espíritos. Certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinar, a exemplo de Jesus, pela suavidade e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem quer convencer. Se há alguma coisa que há permitido se impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o meio de admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. Exatamente, irmão. Lembremos que tudo aquilo que fazemos vem pelo exemplo, sempre. A verdadeira luz não é pelo excesso de palavra, mas pelo exemplo. Sabemos que a palavra conquista, mas o exemplo arrasta multidões. Por isso, sejamos essa carta viva do Evangelho. Brilhe a vossa luz. Saibamos dividir com caridade o pão da vida com os nossos irmãos. Porque, acima de tudo, a religião não é o fim da vida de ninguém. É o meio. É o meio que buscamos de traçar a nossa caminhada com maior discernimento, com maior equilíbrio, com maior consciência de nós mesmos. E através da religião passamos a fazer perguntas mais maduras e não nos importamos mais com aquelas respostas mais inteligentes e vazias, né? Então é isso. Procuremos, irmãos, ser esse vaso escolhido, ser essa multiplicação dos apóstolos do Cristo e principalmente sejamos a carta viva do Evangelho, conquistando os corações dos nossos irmãos. Brilhe a vossa luz. Gostaria de finalizar com um poema de Casimiro Cunha, A Pátria do Futuro. Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito emprestado infesta os ares da terra, nesse dia da vitória, ali os pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. Muito obrigada, irmãos. Brilhe a vossa luz. Fiquem com Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site